Online. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem está acompanhando, eu sou a Daniela Macedo, sou gerente de Relações Públicas da Orkana. E hoje a gente vai falar para vocês como trabalhar em casa com os filhos ao redor, que é uma coisa que está todo mundo passando, seja um freelancer ou mesmo uma pessoa que trabalha CLT no escritório e agora está todo mundo em casa, no mesmo barco. E é por isso que a gente trouxe dois perfis muito diferentes aqui. Tem a Juliana Belmudes, que é freelancer, e tem a Juliana Gomes, que é uma profissional tradicional, que trabalha em escritório e agora está começando a ter essa primeira experiência com trabalho remoto, né? E agora vocês podem se apresentar, meninas. Quem vai? Ju, eu? Começa, Ju. Pode ir, então, pode tá ir. bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigada a todo mundo aí que veio conversar com a gente, né, hoje. Eu sou Juliana, eu já trabalho em casa já há 5 anos de forma remota, o meu trabalho é fazer gestão de redes sociais, inclusive faço a gestão das redes sociais da Orkana aqui no Brasil. Além disso, sou redatora e também aí, nos últimos tempos, mentora, dou aulas, enfim. E o meu trabalho é 100% de forma remota. Bacana. Olá, tudo bem? Prazer, muito bom que vocês estão aqui com a gente hoje, acho que é um tema bem legal para a gente falar. Eu sou Juliana Gomes, trabalho na Orkana, sou Customer Success Manager, e isso é realmente algo super novo para mim, porque, como a Dani falou, eu nunca trabalhei 100% remoto, principalmente com filhos, né? Então, acho que é um tema bem importante para todo mundo conversar. Eu trabalho na Orkana, como eu disse. Antes eu trabalhava 100% no escritório, fazia uma vez ou outra só, normalmente uma vez por semana só de home office, mas sem filhos, porque os filhos estavam na escola. E agora integralmente, estamos todos 100% em casa com todos os filhos. Tá? Legal, gente. Bom, vamos começar indo lá para trás. Eu queria saber como era a rotina de vocês antes de tudo começar, e das crianças, né? Bom, aqui em casa, como que funciona? Eu tenho um filho, né? Ele já está com 7 anos. E aí, eu sempre trabalhei em casa, assim, até ele ter 3 anos, eu trabalhava em CLT, como CLT também, multinacional, e aí eu tinha aquela rotina de escritório. Mas desde que eu vim para casa, o que acontece? Ele tem um horário um pouquinho diferenciado na escola. Ele entra às 10h30 da manhã e sai às 5h30 da tarde. Então, eu costumo acordar bem cedo, ter um pico de produtividade entre 6 e 9 da manhã, depois eu me encarrego aí das atividades com ele, levo ele para a escola, e eu tenho, assim, um ápice da produtividade aqui no meu dia, ou seja, onde eu estou totalmente focada das 10h30 até 5h30 da tarde, né, mas sem crianças, sem nenhum tipo de interferência. Então, assim, o escritório é meu, a casa é minha, eu não tenho paradas, né. E aí agora tudo mudou, porque eu deixei o Antônio sexta-feira na escola, e segunda-feira eu já não tinha mais escola para levar, porque começou a ter aí essa parada de tudo, do comércio, das escolas em geral. Então, hoje nós estamos aqui integralmente, né, enfim, aqui em casa, mas antes a minha rotina ela era bem certinha, assim, eu tinha um controle bem bacana sobre o que fazer, quais horários de reunião, né, enfim, eu tinha uma rotina bem bacana. A minha era bem diferente, Ju. Na verdade, eu trabalho em casa uma vez por semana só, e mesmo quando eu trabalhava em casa, que era um home office que a gente tem, é uma estrutura totalmente diferente, criança na escola, enfim. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 5 anos e um filho de 1 ano, então são crianças que demandam muito todo dia. Eu brinco que a minha hora de descanso era quando eu não estava em casa, a minha hora de descanso ou minha hora de trabalho era quando eu estava no trabalho, né? Então, a minha rotina com eles era, de manhã eles ficavam em casa, e quando eu tinha que ficar aqui, eu trabalhava junto com eles com uma estrutura, eram pessoas me apoiando, e quando eles iam para a escola, quando o mais velho ia para a escola, eu ficava tranquilo trabalhando. Nos outros dias, todos os dias no escritório. Então, ficar em casa era algo muito inusitado e raro, na verdade, né? Uma vez por semana só e com uma estrutura. Agora, tudo mudou, na verdade, são 2 crianças que demandam muito, estamos todos em casa, sem escola. Tem o homeschooling, mas é uma coisa bastante pontual, mas na verdade todo mundo em casa, todo mundo junto o tempo todo. Eu e meu marido, eu moro com meu marido, somos casados,
Então, somos os 4, eu, ele e nossos 2 filhos, né? Bem diferente da tua realidade de antes, na verdade, né? Eu não estava acostumada a trabalhar com home office antes, né? Assim, era uma coisa bem pontual e era bem importante, assim, mas bem diferente do que é agora. Né? E confesso que você citou um negócio que é super importante, assim, né, que faz bastante diferença, porque eu sou de São Paulo, mas tem 4 anos que eu estou no interior. E o meu ex-marido, ele está em São Paulo. Então, assim, nem se eu quisesse um apoio nesse momento, por parte dele, eu teria. Então, assim, além de ter alterado essa rotina de estar integralmente com ele durante a semana, final de semana que ele costuma ficar com o pai, ele não está. Então, nós estamos aí 24/7, literalmente, né? E apesar de serem idades diferentes, né, Ju, todos têm as suas próprias demandas, né? Cada um no seu olhar aí, são coisas diferentes. O meu filho, eu não consigo descolar o olho dele, mas por outro lado, de 7 anos também, você tem que estar com o tempo todo olhando ele, né? Sim. Mas meninas, pensando quando começou a quarentena, o que vocês fizeram no começo? Como mudou a rotina de vocês? Vai lá, Ju. Não, acho que no primeiro momento foi um choque, e acho que é uma coisa bacana que eu converso com muitas amigas minhas que estão na mesma situação. A gente ficou meio, e agora? Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade, né? Porque você está em casa com os filhos, você tem que cuidar dos filhos, do marido, das coisas da casa, das coisas do trabalho, então vem aquele choque de agora eu faço o quê, como que eu me organizo, o que eu faço, e eu confesso que eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que isso foi um ponto, assim, eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, eu tentei dar conta do filho, olhando o WhatsApp da escola, do grupo de escola, olhando o WhatsApp do grupo do trabalho, vendo o noticiário na TV para saber como é que estavam os números do corona, e olhando, cozinhando. Então, assim, acho que foi um período que foi um grande choque para mim, do tipo, tá, e agora? Como é que eu vou dar conta de tudo isso sozinha, assim, como que nós vamos dar conta de tudo isso juntos e sozinhos? Porque a gente não tem mais apoio de ninguém dentro de casa, nem dos avós. Então, eu diria que foi esse choque. E aí, no começo, eu fiz tudo errado. Confesso que eu fiz tudo errado. Foi uma bagunça. Eu e meu marido, a gente começou a ficar esgotado, porque no final do dia a gente falava, a gente não fez nada daquilo que a gente tinha que ter feito, e aquela sensação de, meu Deus, eu não trabalhei direito, eu não criei direito do meu filho, eu não limpei a casa, eu não cozinhei direito, enfim, eu não fiz nada direito, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar. Alguma coisa a gente vai ter que organizar aqui, porque senão nem eu vou aguentar, nem ninguém aqui vai me aguentar, e a gente vai surtar um com o outro aqui, não vai dar certo. Eu vou perder meu emprego também, então não vai dar certo. Então, foi um impacto ruim, assim, no começo, confesso, para mim. E você, Jubel? Para mim, aqui não foi muito diferente, né? Porque eu não tinha uma programação, e eu sou uma pessoa, assim, eu sou um pouco sistemática, assim, né? Como eu falei para vocês, eu tenho, assim, a minha rotina super definidinha e tal. Aí, chegou segunda-feira, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Não tem escola, não tem futebol, não tem inglês, não tem nada para levar, né? E aquele negócio, vai ter que fazer tarefa em casa, tal. Então, assim, os primeiros dias, para mim, também foram caóticos. Eu confesso que, assim, levou mais de uma semana para eu tentar me ajustar, né? Eu falo tentar me ajustar porque até, eu ainda falei ontem com a Dani, eu falei, Dani, ontem eu estabeleci uma nova regra. Porque, assim, o que está acontecendo? Vão passando os dias, eu estou meio que testando, isso funciona, isso não funciona, né? Então, eu comecei a fazer um monte de coisa também, e isso começou a me custar, a minha cabeça não parar de produzir, e eu ter dificuldade para dormir, né, porque eu também fazendo muitas coisas aqui ao mesmo tempo, a demanda de trabalho, ela acabou aumentando, por incrível que pareça, porque como eu faço gestão de redes sociais, a gente teve que fazer, aqui também na Workana não foi diferente, né, a gente saiu comunicando muitas coisas sobre ferramentas de trabalho, guia de trabalho remoto, uma série de informações adicionais que a gente teve que incorporar, então, assim, o volume de trabalho cresceu muito e eu estava com essa outra demanda do filho em casa. Então, assim, no começo, gente, foi muito videogame, foi muito YouTube, foi muito tudo errado, né? E aí agora, atendendo um monte de reunião, uma atrás da outra, e aí ontem eu estabeleci uma nova regra. Eu falei, não, é uma reunião por dia, não vou fazer mais que isso, porque eu não posso ficar também nessa pegada louca de querer resolver tudo e no final do dia ser uma coisa estressante também para mim, né? Então, o começo foi bem confuso, assim.
Mas vocês conseguiram falar com as crianças sobre como seria o dia a dia de trabalho, como seria a rotina? Dani, no começo eu expliquei pro meu filho mais velho que as coisas iam mudar um pouquinho e que a mamãe e o papai iam ficar mais em casa, que nós íamos ficar mais em casa, mas que era importante ele entender que, diferentemente do que acontecia antes, porque era um evento quando eu ficava em casa, né? Que agora a gente ia ficar em casa, mas que agora a gente precisaria sim trabalhar. Então, e aí acho que isso tem muito a ver com a solução que eu achei, né? A forma como eu me organizei que eu queria compartilhar. Eu expliquei para ele que antes a gente até podia misturar um pouco, mas que agora ia ser bem importante que ele entendesse, que ele respeitasse que a mamãe precisava trabalhar, que o papai precisava trabalhar, e que naqueles momentos que a gente estava trabalhando, a gente não ia brincar. Então, eu conversou, né, a gente falou muito com a escola também sobre como conversar com os filhos sobre o corona, para não assustar, mas esclarecer. E aí, com o gancho, eu falei, então, tá vendo, tá todo mundo em casa, então agora e a gente também vai ficar, mas a gente vai ter que ter algumas regrinhas importantes em casa agora. Entendi. E vocês comentaram que no começo foi tudo meio bagunçado, né? Quais vocês acham que foram os principais erros que vocês cometeram assim que a quarentena começou? Ou seja, um cuidado com as crianças e como elas ficaram? Aqui em casa, assim, o que acontece? Eu fiquei meio sem saber, assim, o que fazer, né, nesse começo. Sou chata e ponho ele para estudar, né, enfim, o que eu faço? Então, a primeira coisa que eu fiz foi meio que deixar, assim, né, porque já estava uma situação meio complicada de você deixar a criança dentro de casa, porque meu filho ele tem 7 anos, ele já é super ativo, ele tem todos os dias ele tem aula de inglês, ele tem futebol 3, 4 vezes na semana, tem aula de desenho, enfim, você imagina você tolir a criança do dia para a noite de tudo isso, né? E aí a gente até conversou ontem, né, um pouco sobre o visual também. Eu moro num condomínio onde está tudo lacrado, e eu sei que muitas pessoas também moram em condomínios, em prédios, e também estão visualmente aí com essa situação. Então, você explicar essas coisas para a criança, porque ele me questionou várias vezes se o mundo estava acabando. Então, assim, é uma coisa que você fala assim, não tá, não sei também, né, se está acabando, mas eu não posso dar esse feedback, né, para ele. Mas, assim, você ir controlando aí essas etapas, e eu conversei, inclusive, com uma psicóloga, eu falei, e aí, o que eu faço, né? E ela falou, Juliana, tenta ser mais... Ela falou, não exige muito desse momento, sabe? Porque minha preocupação era ele ficar viciado em YouTube, em videogame, nessas coisas. Ela falou, depois pensa nisso, depois desmama, depois, sabe, tira o vício, mas agora é um momento que não dá para ter muito estresse, porque senão esse estresse vai acarretar você. E, olha, tem uma pessoa aqui que perguntou onde estão as crianças agora. O meu... minha cunhada. Ela? Então, olha só, eu vou te contar uma coisa. A minha rotina aqui em casa, como eu já trabalho em casa já tem 5 anos, ele sabe como é que funciona a minha rotina de trabalho. Porque em várias situações ele já esteve aqui comigo, trabalhando, por exemplo, nas férias. É uma situação um pouco diferente, onde eu reprogramo o meu horário de trabalho. Mas ele sabe que quando eu estou aqui no escritório, eu estou trabalhando. Então, ele já entende isso, já tem 5 anos também que isso faz parte da rotina dele, né? Então, ele sabe. Mas, óbvio que com o aumento dele aqui em casa comigo, e eu trabalhando, fazendo live, não sei o que e tal, várias vezes eu estou dando aula, estou em live, e ele entra aqui e, gente, eu apresento. Eu não vou ficar assim, tipo, ai, sai. Eu tento fazer daquela situação a mais normal possível, sabe? Então, quem me acompanha no Instagram ou é minha aluna já conhece o Antônio, conhece a Flora, que é a gata, que também entra, né, no escritório. Então, eu tento levar isso da forma mais natural possível. E aonde que eles... Bom, aí estão perguntando, né, se não invade a live, é a mesma resposta, invade, já, várias vezes. Na verdade, tá todo mundo assim, né, Ju? Todo mundo acho que, enfim, cada um achando o seu jeito de se organizar, né? Acho que esse é o ponto. O cachorro latir, né? A gente sabe, pô, ela tá em casa. O cachorro sempre dá essas. Então, é muito conhecido nas reuniões de trabalho. A gente tenta ser o mais... A gente tem que também, gente, se colocar sempre no lugar do outro. A gente tem que ter um momento, assim, maior de tolerância, de empatia, e saber que tá todo mundo em casa, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação.
Então é isso, vai entrar cachorro, vai entrar criança, vai chorar, vai, enfim. Esse é um ponto bem importante, assim, que você falou, que pra mim foi um divisor de águas, tá? Quando a gente começou o caos da quarentena, e que eu falei, né, que eu fiquei, putz, e agora eu faço o quê? Como é que eu organizo todo mundo? Né? E aí começou a vir aquela ansiedade de não vou dar conta, não vou ser a mãe ou a profissional, não vou ser a pessoa perfeita que eu precisava ser nesse momento. Porque realmente a gente se cobra muito, todo mundo se cobra, mãe, pai, enfim, você tá sempre se cobrando, né? Você quer ter os filhos da melhor maneira, você quer que o trabalho funcione do mesmo jeito, enfim. E eu até comentei que eu não costumo muito ler esses montes de textos que a gente recebe pelas redes sociais, porque eu acho que às vezes eles são muito nocivos. Mas um deles eu recebi e eu li, e falava muito sobre isso, assim, do tipo, tudo bem, sabe? Não tem problema. A gente está numa situação atípica, a gente está, assim, numa situação difícil, todo mundo está tentando se virar da melhor maneira possível. Não tem problema se você não der conta de tudo que você tem que dar conta naquele dia. E mais ainda, você não precisa ser perfeito em tudo naquilo que você está fazendo. Se um dia seu filho não conseguiu fazer lição de casa, não tem problema, você não precisa se culpar, você não precisa ficar... Se aquele dia seu filho comeu brigadeiro no almoço, tudo bem também, não tem problema. O ponto é, claro, você não vai querer que faça isso todos os dias, mas é tentar trazer um pouco de leveza para essa rotina que a gente está vivendo hoje. Isso, para mim, gente, foi super importante de ler, assim, foi um divisor de águas mesmo, porque eu tava... E aí, de repente, eu parei e falei, não, é verdade, não tem problema, tudo bem se um dia a gente não fizer a coisa como deveria ser feito, se um dia eu me dedicar mais a algo e menos a outra coisa, tudo bem, né, assim, vai passar e a gente vai conseguir dar conta, e a gente já tá fazendo mais do que a gente faria normalmente, então a gente já tá sendo super, né, então para mim isso foi, eu parei e falei, nossa, é verdade, não tem problema, né, esse é um ponto. Com certeza, e eu acho que assim, eu não sou mãe, mas eu acho que quanto mais a pessoa se cobra e traz essa atenção para dentro de casa, também acaba transmitindo isso para as crianças, né? Sem dúvida, Dani. Muito, 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 muito. Porque, assim, para eles já é uma questão de não saber, né? Mesmo. A gente também não sabe, mas para eles eu acho que é pior, assim, porque o meu está numa fase muito de questionamentos, tal, e daí vem essas perguntas, né? Se o mundo está acabando, não sei o que, tal. Então, assim, você mostrar, por que as coisas estão fechadas, por que isso... E aí, assim... É isso, se eu ficar mais tensa, se eu ficar mais nervosa, piora tudo. Então, eu não tenho tratado dessa forma. Eu tenho feito também igual a Ju falou. Tipo, agora mesmo. Eu quero tomar Gatorade. Toma Gatorade. Quero comer cebolitos. Come cebolitos, entendeu? Tô assim, tipo, não tô... Lógico que tem as regras, mas, né? Sexta-feira a gente fez um super passeio. A gente foi no drive-thru do McDonald's. Super passeio. Então, é isso. É tentar aí tirar, né, fazer uma limonada do limão, entendeu? É literalmente isso. Bacana. Sim. E, bom, e como vocês fizeram para se organizar? Ou seja, no comecinho é normal, foi de uma hora para outra, tiveram alguns erros, mas depois disso, como vocês fizeram para se organizar? Tem alguém com vocês para dividir as tarefas de casa? Acho que esse é o ponto alto aqui da nossa live, né, Dani? A gente fala um pouco como que a gente conseguiu ser mais produtivo no meio de todo esse caos, né? Acho que esse é o ponto. Cada um tem que achar o seu jeito. O importante é achar alguma maneira de você se sentir bem produtiva dentro daquilo que você precisa fazer, porque senão também não afeta até o teu emocional. Como eu disse, no começo eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, e eu não conseguia fazer nada direito, não conseguia nem ficar com os meus filhos, e isso também acabou me afetando bastante emocionalmente, até a ansiedade que pega, né? E para mim, cada um funciona de uma forma, mas para mim o que funcionou muito bem aqui em casa, eu e meu marido, a gente divide, eu tenho, né, como eu disse, eu moro com meu marido, e eu quebrei um pouco a minha rotina em blocos, tá? Então, ao invés de ficar sempre tentando fazer a mesma coisa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro cuidando do filho, o dia inteiro tentando... Eu organizei meu esquema aqui em casa em blocos, né? Então, eu estipulo horários para eu trabalhar, horários para eu ficar com meu filho, horários para eu ficar com a casa, horários para eu fazer outra coisa que eu acho importante. Então, eu acordo, aqueles primeiros horários, e isso não é fixo, cada dia eu organizo de uma forma, né? Olha lá. Que lindo! Invasão de live. Invasão de live, seja bem-vinda, é sobre você mesmo, galera. Pode. Então, assim, de manhã eu acordo, de manhã eu vou ficar com o pequeno, porque eu preciso organizar algumas coisas da rotina dele. Aí depois eu digo, olha, agora eu vou trabalhar para os meus filhos, né? Então, olha, agora eu tenho esse horário aqui, subo para o escritório,
né? Negocio com meu marido, o que você tem hoje, qual que é o teu horário hoje, o que você tem de prioridade, eu tenho essa e essa prioridade, então a gente já se organiza, e aí eu vou fazendo isso em blocos. Então, daí a hora que eu tô aqui no escritório trabalhando, que é 1 hora e meia, 2 horas, que é a hora que eu não tô com os meus filhos, essa hora eu sou mega produtiva, porque aí eu trabalho muito, foco e trabalho. Depois eu desligo, literalmente, assim, desligo de como eu, obviamente, como eu puder, e vou para ficar com as crianças. E aí é caça tesouro, e aí a gente vai, é escola, e aí é o momento deles. Depois eu volto, agora é o momento de almoçar. Então, eu tento, isso para mim foi muito, muito importante, assim, porque quando eu tô com os meus filhos, eu tô com eles. E aí eu não tô com eles olhando o WhatsApp do trabalho, sabe? Quando eu tô com eles, quando eu tô trabalhando, também eu tô longe deles. Então, isso para mim é até uma técnica, na verdade, uma metodologia, né, Ju, que a gente falou sobre isso ontem, chama time boxing, que é você organizar a sua rotina em blocos mesmo, rotinas, em grandes quebrados, né, em grandes... que faz com que você consiga se concentrar muito mais naquilo que você está fazendo e deixar o outro para o próximo bloco. Para mim, isso foi muito legal, tá? Isso aí mim foi... Hoje eu me sinto muito mais produtiva e, assim, já vejo o resultado. Eu estou realmente mais produtiva no trabalho e também com as crianças, tá? Uhum. Eu aqui, o que eu faço? Eu gosto muito de utilizar um outro método. E aí, assim, se você me perguntar, qual método é melhor? Existe um método que funciona mais? Gente, não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para você, né? Então, eu sempre gosto de falar isso. Eu acho que, na verdade, para a gente encontrar um método certo para a nossa vida, é justamente testar e acertar, testar e errar, ver o que funciona, ver o que não funciona. Igual a Ju falou, eu me encontrei me dividindo dessa forma. Como eu fico sozinha com o Antônio aqui, e eu gosto muito de um outro método, que se chama método Pomodoro, que ele funciona da seguinte forma, você também mais ou menos que trabalha em blocos, né? Mas o Pomodoro, como que funciona? Eu ligo um alarme, que pode ser no meu computador, tem aplicativo para o celular também, então eu trabalho a cada 25 minutos. Então, eu disparei o alarme, eu fico 25 minutos focada. Aí, no final dos 25 minutos, eu tenho 5 de descanso. O que eu faço nesses 5 de descanso? É onde eu vou ver. Vamos tomar uma água, vamos fazer alguma coisa. Eu faço qualquer coisa que não esteja, não com celular, não com computador, eu saio daqui do escritório, retorno em 5 minutos, mais 25, então eu faço 3 blocos desses de 25. Depois eu dou um maior, eu faço uma pausa maior, que é aproximadamente 10, 15 minutos. Aí é um tempo que eu sento com ele, eu converso com ele, faço alguma coisa com ele, e lógico que eu estou dando também umas pausas, assim, né, que fogem também um pouco aí do método, mas eu dou umas pausas ao longo do dia para fazer as tarefas com ele, que precisa ser feito, que precisa fazer algumas coisas. Eu tenho dedicado, assim, parte também do tempo para a gente fazer algumas atividades online, tipo, tem cursos da Faber-Castell, que é de desenho, então eu tenho procurado fazer esse tipo de interação com ele, que tem funcionado melhor, né? Então, eu gosto muito do Pomodoro, porque eu não fico presa 2, 3 horas, porque eu estou sozinha em casa com ele, então eu não posso deixá-lo esse tempo todo, né? Aí, literalmente, a deriva. Então, trabalhar em blocos menores com esses alarmes, eles têm funcionado bem aí na minha vida. É super interessante que você cria uma rotina dentro de um caos. Né? Você se permite fazer algumas coisas. Então, naquele momento, você se permite simplesmente brincar, né? Ou ficar com seus filhos, enfim, ou fazer outra coisa que seja importante. E aí te dá até um alívio maior para quando você estiver trabalhando, porque você sabe que você já fez o teu bloco de trabalho, que você já produziu. Então, quando você vai para o teu bloco de outra coisa que você queira fazer, você não tem aquela culpa de, nossa, mas eu devia estar fazendo o quê nesse momento? Né? Então, funcionou até como um alívio, assim. E sabe uma outra coisa que, assim, legal, independente do momento, mas uma coisa que funciona muito na minha vida, de uma forma geral, antes de finalizar o meu dia, eu escrevo quais são as prioridades do dia seguinte, né? Então, isso daí já me dá... Porque, assim, muitas vezes a gente não consegue completar tudo naquele dia, principalmente agora, né? Que a gente está aí... acontecem essas exceções, às vezes a gente fica, estava conversando com a Dani, né, hoje de manhã, ela falou para mim, até, vou fazer o comentário que você me fez, né, que estava com dor de cabeça, a Dani falou que estava com dor de cabeça ontem, e gente, é normal, a gente está numa situação de estresse, a gente está numa situação caótica, né, então não dá para negar que o corpo, ele vai sentir também algumas, o corpo vai sentir algumas debilidades, a gente pode ficar doente, a gente está mais
vulnerável a tudo. Então, assim, numa situação dessa emergencial, pode ser que fiquem pendências para o dia seguinte. Então, assim, anota e começa justamente com essas pendências, porque daí você já, tipo, ai, nossa, consegui. Então, esse conseguir já dá uma sensação, assim, de dever cumprido e de alívio, já te tira uma sobrecarga daquele dia. E eu acho que é bem legal você ter, visualizar o que você realmente precisa fazer. Colocar no papel a calma, né? Porque te dá uma luz. Até vocês sabem onde que eu tenho que fazer aquela coisa. Tem um monte de coisa a fazer que eu tenho que fazer de verdade, né? Ó, ótimo. Eu trabalho com, né, o tempo todo aí online, mas olha, gente, eu não sobrevivo sem meu caderno. Não sobrevivo. Somos duas. Não dá. Eu ainda sou do papel. A gente, na Workana, a gente usa o gerenciador de tarefas, né? O Asana, mas eu sempre estou com o papel do lado. Sempre. Meu guia é esse aqui. E eu acho legal isso que vocês comentaram, que assim, a gente está falando sobre se organizar para trabalhar home office, a gente está falando para se organizar e trabalhar com as crianças, mas tem que lembrar da nossa saúde no meio disso tudo, né? A saúde mental, a saúde física, prestar atenção em como o seu corpo está reagindo. Às vezes a gente está num estresse, num cansaço mental, que você simplesmente chega à noite e não quer fazer mais nada. É importante a gente se perceber também nesses momentos, né? Sim, sem dúvida. Eu, assim, o que eu tenho feito na semana passada, porque a gente estava literalmente isolado. Eu e o Antônio estávamos isolados em casa. E aí, quando foi na quinta-feira, na sexta-feira, já não me lembro, eu olhei para ele, meu filho, ele não é branquelo igual eu, ele tem a pele mais morena, né? E aí, quando eu olhei para ele, eu falei, cara, o Antônio tá amarelo e eu tô pálida. Os dois pálidos em tonalidades distintas. Aí eu peguei e falei para ele, Antônio, vamos sair agora de bicicleta para dar uma volta, vamos tomar um sol, vamos sair um pouco para pelo menos dar uma circulada, sabe? Porque nós estávamos literalmente trancados há 7 dias sem pôr a cara na garagem. E eu falei, não, a gente precisa dar uma circulada e isso fez bem, né? Então foi algo bacana. Aqui no condomínio que eu moro tem vários pés, assim, tem árvores frutíferas. Aí a gente saiu apanhando, ensinei ele a apanhar limão, essas coisas, tal, coisa que ele também nunca tinha feito pela rotina mesmo. Então eu tenho procurado aí alguns minutos do dia para, sabe, para dar para sair um pouco, para tomar sol, literalmente, porque é difícil, a gente não percebe. Eu que fico em casa, assim, eu falei, eu vou tirar de letra o home office, porque eu já estou acostumada, eu não saio, né? Eu já estou em casa todos os dias há muitos anos. Mas eu esqueci que eu saía de casa para levar ele para a escola, eu levava para o futebol, então eu estava exposta ao sol, eu estava exposta ao ambiente externo, né? E isso faz muita falta. Não, o fato de você não poder sair é muito ruim, na verdade, né? Eu sempre faço, assim, uma coisa que mantém a minha cabeça sã é um exercício físico. Eu não sou uma super fã, não amo de paixão, mas é algo que me mantém calma. Então, eu organizo os meus blocos do dia e do dia anterior, do dia seguinte, então eu já organizo em que horário que eu vou fazer exercício. E eu assinei um aplicativo esses aplicativos de ginástica, né? E aí eu testei vários, e eu amei tem um que eu amo de paixão, que eu acho ele ótimo, super didático, super, assim, é motivador. Qual é, Ju? Dá a dica. Pode fazer propaganda aqui? Eu faço um que chama Queima Diária, que eu adoro, gente, de verdade, assim, eu faço um programinha lá bem bacana todo dia. E é rápido, é 15 minutos por dia, super rápido, todos os dias eu faço. E a hora que eu acabo, assim, parece que aquela energia foi embora junto. É muito bom mesmo, precisa fazer. E eu também moro em casa, e aqui a gente pode andar também ao redor. Tem pouquíssimas pessoas andando, então eu escolho uns horários bem assim, ou final de tarde, às vezes ou bem comecinho do dia, eu faço caminhada. Isso é uma coisa que eu venho fazendo para me manter saudável, porque a gente está numa situação muito crítica mesmo. Então, se você entrar num buraco de ficar o tempo todo comendo mal, e aí realmente isso vai ser pior no futuro, né? Então, eu faço exercício, eu tento fazer todos os dias. Legal. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema de boas práticas para nós mesmos, para as crianças, mas só para finalizar o tema de trabalho, eu queria perguntar uma coisa que até o que a minha cunhada comentou agora há pouco aqui nos comentários, né, sobre onde estão as crianças quando vocês estão fazendo uma live, né, ou uma reunião.
o que vocês fazem quando tem alguma reunião importante, assim, com o cliente, ou como a Ju falou, a Ju Belmontes trabalha com redes sociais, quando ela tem alguma live, vocês conversam com eles, tem alguém que fica com eles para eles não incomodarem, o que vocês fazem? Eu tenho meu marido, então a gente conversa. O que você tem de importante no dia? Quais são as suas reuniões que você vai precisar que eu fique com as crianças? E aí eu digo, olha, eu tenho uma reunião 3 da tarde, 4 da tarde, a gente se organiza, então aí ele tá com as crianças agora, e eu tô aqui. E aí à tarde ele tem reunião, eu fico com as crianças, e aí são os meus blocos. O bloco que eu tô com as crianças é o bloco que eu já trabalhei. Parece muito louco isso, gente, parece meio metódico, mas a hora que você coloca na prática, funciona super bem. Você começa, fica meio natural, porque você já trabalhou, e aí você tá trabalhando, na hora que você não tá trabalhando, você tá mais leve. E além disso, eu converso com meu filho, então ele já sabe, ó, agora a mãe está em reunião, você não vai entrar. Então, ele respeita. De vez em quando ele foge, mas normalmente ele respeita. Aqui em casa, o que eu tenho feito, assim, eu costumo deixar a porta, eu tenho um escritório aqui, né, em casa, eu procuro deixar a porta aberta. Agora, se eu vejo que é algo assim, tipo, olha, dessa vez você não vai poder entrar, dessa vez você não vai poder aparecer, a mamãe vai estar trancada, então ele entende, né, porque isso já faz parte da rotina dele, como eu falei, já há muito tempo. Então ele sabe que às vezes eu estou em umas reuniões que são mais, assim, que, né, que não dá para ele literalmente aparecer, ou ele vir falar comigo alguma coisa. Quando eu não estou nesse período, né, quando, assim, tirando esse período que a gente está passando, quando ele está em casa e eu tenho alguma reunião, e aí eu acho que o cliente, eu acho que as pessoas com quem eu estou conversando, literalmente não precisam entender a minha situação de estar com uma criança em casa. Então eu costumo conversar, olha, eu vou entrar numa reunião agora, mamãe vai fechar a porta do escritório, eu fecho. Mas agora eu estou sendo mais leve, bem mais leve, eu não estou fechando a porta do escritório, né? Mas o que eu faço? Quando não estou aí nessa situação que a gente está agora, em tempos normais, vamos dizer assim, eu só marco reunião das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, assim, 11 da manhã eu já deixei ele na escola, eu já retornei para casa, e até as 4 horas da tarde, porque eu dou, 1h30 para minha reunião acabar e eu pegar ele na escola. Então, eu sempre organizo a minha rotina dessa forma, isso daí, assim. Aí o cliente, sei lá, tem uma reunião com alguém, não, mas eu não posso, tem que ser depois, tal. Aí eu peço ajuda para minha mãe leva ali no futebol, são casos excepcionais, tá? Mas eu procuro, assim, o fato de eu estar em casa não significa que a pessoa precisa saber que eu estou em casa. Então, eu tento manter o máximo da qualidade possível e evitar justamente barulhos, ruídos externos, criança, televisão, né? Mas é o que eu falei, nesse momento eu acho que a gente tem que procurar ser mais empático com todo mundo, e não significa que eu vou fazer uma baderna, né? Que eu vou ficar com a criança gritando aqui, ou sei lá, com o YouTube ligado. Mas eu acho que sabe, procurar aí, né, que a gente tem falado o tempo todo, ser mais leve nesse momento. Eu acho legal que, como você trabalha como freelancer há 5 anos, já está acostumado a ficar em casa, seu filho já entende um pouco melhor essa situação, né? Sim, super, 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 ele sabe, e assim, às vezes vem criança aqui chamar ele, né, aí ele pega e fala assim, minha mãe está numa reunião, minha mãe está na live, minha mãe está dando aula. Que legal. Ju, uma curiosidade em relação a isso. O seu filho entende bem o que é ser freelancer? Ele já demonstrou, assim, gostar disso? Se ele tem vontade de trabalhar em casa quando crescer também? Alguma coisa assim? Olha, ele me viu trabalhando como CLT, né? Saindo de casa 7 horas da manhã e muitas vezes não vendo ele dormir. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu nesse primeiro período dele, onde eu trabalhava, eu era gerente executiva numa multinacional, e eu viajava muito, eu tinha uma rotina muito complicada, assim, né? E eu não vi o Antônio dar os primeiros passos dele, eu não vi ele começar a andar, né? Assim como eu não vi várias coisas. E eu falei, não, tem alguma coisa muito errada na minha vida, eu preciso mudar, eu não posso mais terceirizar o meu papel de ser mãe, eu tenho que ser mãe e eu tenho que ser profissional também, eu vou encontrar alguma coisa que eu possa fazer em casa.
E aí, assim, então, desde que ele tem 2, 3 anos, ele começou a me ver em casa. 2, 3 anos, ele começou a me ver em casa. Então, assim, ele não sabe o que é literalmente ser freelancer, né? Mas ele sabe que ele tem a mãe dele que trabalha em casa e que eu sou diferente das outras mães, porque ele vê que as outras mães saem para trabalhar, tal. Mas quando eu pergunto para ele, eu falo assim, Antônio, você quer que a mamãe volte a sair de casa para trabalhar? Ele fala, em hipótese alguma, ele não quer de jeito nenhum. Então, ele sabe que o que eu faço, eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizada com o que eu faço, e ele sabe que, ao mesmo tempo, eu sou a mãe dele, que sou eu que levo na escola todos os dias, que eu busco todos os dias, que eu tenho essa disponibilidade com ele, né? E aí, o meu ex-marido, ele é editor, ele tem uma produtora de vídeo. Então, o pai também, ele faz, a produtora fica numa casa, então, assim, ele também tem essa sensação de que o pai também trabalha em casa, porque, de certa forma, né? Então, o pai pode levar ele para trabalhar, então já colocou ele para editar vídeo. Então, ele tem essa referência dos dois lados, né? E os dois aí trabalhando em áreas muito correlatas, né? Eu sempre na área de marketing e o pai aí dentro de uma área de marketing que está ligada aí à produção e edição de vídeo. Então, assim, ele sabe que os pais dele são diferentes, que não vai para um consultório, não vai para um escritório, não vai para nenhum lugar, que a gente trabalha dessa forma e dá certo, né? Então, assim, eu acho que é muito legal a gente poder também sermos agentes transformadores dessa geração, porque esse modelo só de ir para um escritório talvez seja uma coisa que não vai mais funcionar. Tem alguém até aqui perguntou, né, se a gente acha que, deixa eu voltar aqui, Sim. Pessoal, quem está deixando perguntas aqui ou comentários, depois a gente vai revisar tudo, tá bom? O Jorge e Lucas, né, perguntaram o seguinte, se a gente acha que esse novo modelo, eu tenho certeza, porque, olha só, vamos pensar assim numa situação. Hoje em dia, quanto é que custa 1 metro quadrado de um escritório em São Paulo? Sei lá, vamos chutar aí, vai. 50 mil reais para colocar 50 pessoas trabalhando, né? Eu vou dar um exemplo até da multinacional que eu trabalhava, tá? Lá em 2014, o preço daquele escritório era de 30 mil reais para abrigar 50 pessoas no andar. Só que não cabia mais. O escritório ia precisar ou mudar de prédio para algo maior ou alugar um segundo andar. Então, na época, fizeram várias análises e o mais econômico que encontraram teria sido 90 mil reais. Só que, assim, pensa só, hoje a empresa ela está vendo que a produtividade, ela pode ser, a gente pode manter a produtividade trabalhando de forma remota, a gente pode continuar trabalhando em casa e ser eficaz. Então, será que essas empresas não vão reformular também os seus negócios, os seus modelos de... certeza que sim, Gil. Tenho certeza que sim. Então, o preço do metro quadrado, ainda mais em São Paulo, é muito caro, né? Tudo que está acontecendo vai mostrar caminhos diferentes para ambos, até para nós mesmos. A gente achava, de verdade, eu achava um bicho de 7 cabeças trabalhar em casa com os meus filhos. E acho que todo mundo vai se reinventar de uma forma, de uma maneira que, assim, vai ser mais fácil, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, é difícil, Até tem aqui a Marina, ela falou, puxa, tem dia que você quer realmente, tá super difícil, você quer gritar, você quer pegar, é difícil mesmo, tem dia que é mais pesado. Mas não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue passar por isso. Então, eu acho que depois que tudo isso acabar, seguramente muitas transformações vão acontecer. E para nós também, né? Eu falo por mim, assim, dá para trabalhar, dá para fazer, dá para organizar, dá para de alguma forma, não é tão caótico como eu achei que fosse, né? Então dá para fazer. Então tomara que depois que tudo isso acabar, as empresas vejam que é perfeitamente possível você ter a tua vida em casa, e tudo bem você ter teus filhos trabalhando com você. Eu acho que tomara que saia aquela coisa de para uma reunião tem que estar tudo impecável, sabe? Tomara que saia um pouco dessa coisa pesada de trabalho home office, né? E até falando de uma coisa, assim, que é muito maior, eu nem estava previsto, assim, aqui na pauta, mas que eu acho que é interessante a gente falar, que a gente já abordou várias vezes através do blog da Workana, nas nossas redes sociais também, sobre o acordo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que tem da ONU, né, que são 16 ou 17, já não me lembro muito bem, mas o 8º acordo que todos os países
acordaram que seria levar o trabalho para todas as pessoas. E a única forma que existe da gente fazer isso é através do trabalho remoto. E aí, com isso, acabar também erradicando a pobreza no mundo, levar o acesso digital para as pessoas. Então, isso que a gente está vivendo, gente, de certa forma, acho que um abrir de olhos mais profundo para esse objetivo que foi traçado lá atrás, né? Já tem 4 ou 5 anos que isso foi traçado. E também diminuir poluição no mundo. Se a gente olhar para o céu, está mais azul, está tudo muito mais limpo. Então, também uma lição que fica para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso trouxe benefícios, Concordo, né? Ju, concordo. Com certeza. Gente, para não ficar muito longo, vou pular algumas perguntas aqui que eu tinha para vocês, infelizmente. Mas eu queria que vocês comentassem o que vocês recomendam para as mães, tanto freelancers quanto profissionais que estão acostumados a trabalhar em escritório, né? No caso, a Ju Gomes pode falar melhor sobre isso. O que vocês recomendam que elas façam, mães e pais, né? Façam para elas mesmas e também que façam para os seus filhos para ter uma rotina, não vou falar mais tranquila, porque é difícil ter uma rotina tranquila com os filhos em casa, mas mais saudável física e mentalmente, né, psicologicamente. O que vocês recomendam? Dani, eu sei que a gente já estourou nosso tempo aqui, então eu vou tentar ser bem rápida. Assim, de verdade, eu diria 2 coisas bem importantes, que eu já falei e vou reiterar, que a primeira encontre a sua forma de trabalhar. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Tenta achar um jeito que funcione para você, tenta várias técnicas, tenta vários modelos, um deles vai funcionar, um deles vai dar certo. Então, tenta achar alguma forma de você gerenciar teu tempo para que você consiga ser produtiva no trabalho e ser produtiva com as crianças. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que isso não vai funcionar mesmo, e você vai ficar como eu fiquei, estressada, preocupada. Então, assim, realmente encontre uma maneira de você se organizar. E a segunda grande coisa leveza, sabe? Tá todo mundo passando por isso. Todo mundo tá numa situação difícil. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que convivem com você, do teu trabalho, da vida pessoal, tá todo mundo passando. Então, aquela hora que dá aquela vontade de sair correndo e gritar, e, sabe, tentar respirar fundo, olhar para a cara dos seus filhos e falar, puxa, se tá difícil para a gente, tá muito mais difícil para eles, porque eles não estão entendendo direito o que está acontecendo. Né? Então, nessa hora tentar respirar fundo, sabe, desfocar, mudar o foco, falar, não, isso aqui não tá legal, não tô conseguindo funcionar dessa forma, vou para outra forma, respirar e tentar conversar. Eu acho que quando a gente começou nessa quarentena, eu e meu marido, a gente falou, bom, a gente tem 2 formas de passar por isso, ou é brigando, ou é a gente tentar levar numa boa, né? Então, quando a coisa começa a ficar muito pesada, a gente para, respira e tenta começar de novo para realmente a gente manter essa quarentena numa boa, com as crianças e entre nós. Né? Então, acho que eu diria 2 coisas, é isso. Forma e leveza. Legal. E você, Ju Belmutz? Tudo isso que a Ju falou, acho que é super válido, né? E a vida é sempre assim, uma coxa de retalho. A gente pega um retalho aqui, outro aqui, e forma a nossa própria coxa para saber o que deu certo, né? Então, é justamente isso. O que dá certo para você pode não dar certo para outro. Uma coisa que eu fiz que me fez muito bem, eu saí de vários grupos de WhatsApp, de praticamente todos os grupos de WhatsApp, porque eu não aguentava mais receber um monte de notícia, um monte de... e isso estava me atrapalhando, estava fazendo meu celular toda hora ficar pitando, toda hora ter um monte de mensagem, e aí aquilo não estava sendo legal para mim. Eu saí da maior parte dos grupos para minimizar aí essas distrações, né, e ser mais produtiva naquilo que eu precisava realmente ser produtiva, tá? E aí também, como eu falei, eu tenho feito paradas no meu dia para estar ali com meu filho, dar uma volta de bicicleta, fazer uma caminhada, parar, fazer um curso com ele online, algumas coisas assim nesse sentido, para também tornar esse momento mais leve, porque com certeza aí vai ficar na memória de todo mundo, vai ser um momento assim inesquecível na vida de todos, né? E então eu quero que ele lembre, quando ele talvez tiver a minha idade, falar, nossa, quando eu tinha 7 anos eu passei por uma quarentena com a minha mãe e não foi tão difícil. Então eu acho que é mais o mundo não acabou, né? O mundo não acabou, né? Então eu acho que é mais assim, mais essa a pegada que eu tô tentando ter aqui em casa. Bacana.
Muito bom. Legal, gente. Muito obrigada. Eu estava revisando aqui as perguntas do pessoal. Na conversa, a gente acabou até citando algumas perguntas e respondendo. Então, não vejo nenhuma aqui a mais que tenha. Eu achei legal aqui o Anderson comentando que tem um casal de gêmeos de 3 anos e a esposa trabalha na assistência social na cidade e continua trabalhando normalmente e ele nunca havia trabalhado remoto full-time. Agora caiu tudo. Coitado, é complicado, né? Tá sozinho em casa. Gêmeos de 3 anos. Gêmeos ainda, nossa. Difícil. Tem que se organizar, Anderson. Se você não se organizar, você não vai conseguir. Tem que dar um jeito de organizar de alguma forma essa rotina de vocês aí. Mesmo que seja uma forma um pouco bagunçada, mas tem que achar alguma forma de você conseguir se organizar. E ter aqueles momentos para respirar fundo e cuidar de si mesmo, né? Porque senão a gente surta. Sim, é simples como assim. falamos, né? Sem dúvida. Uhum. Sim. Bom, acho que foi a única... Sim, pode falar, Ju. A Marina também perguntou como conciliar o estresse do trabalho, acho que a gente falou também, né, bastante isso, como a gente divide tudo isso. E não se estressar com as crianças, né, saber que também eles estão aí passando por esse momento difícil, né, da vida deles, né, também de estar afastado dos amigos, afastado da rotina deles, também não é fácil. Sim, é verdade. Bom, meninas, muito obrigada por vocês participarem com a gente hoje, foi muito legal. Eu não tenho filhos, mas eu tô super entretida aqui com a conversa de vocês, igual a nossa reunião de ontem, eu também fiquei super entretida só com os tópicos que a gente estava citando para abordar hoje. Acho que vai ajudar muita gente ainda. E para o pessoal que está acompanhando, quem quiser deixar alguma pergunta, depois a gente pode responder também, mesmo quando depois bom. Eu passo para as meninas, elas respondem e deixam nos comentários, ok? Muito obrigada por participar, gente. Legal. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.